Olá, o canal Educação e Business está no ar. Em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista de hoje utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, a proteção coletiva. A poesia é uma parte integrante do homem e que o conduz ao máximo da imaginação criativa, podendo transformar em palavras todo o sentimento armazenado em uma mente que, ao se expandir, constrói em rima e verso toda a beleza da vida. E ninguém melhor que Marcelo Henrique de Souza para falar de poesia e de vida. Marcelo, muito bem-vindo ao canal Educação e Business. Eu que agradeço pela oportunidade, pela honra do convite. Marcelo, eu não poderia começar essa entrevista sem pedir para que você declamasse uma poesia. E me vem à mente aqui agora pedir para declamar uma poesia sobre a juventude. Pois não. Eu trouxe aqui um exemplar do meu livro Canção para Todas as Dores, que é o meu livro mais recente, lançado em dezembro de 2019. Eu separei aqui um dos poemas em que eu enfoco justamente a juventude. Peço licença para lê-lo. Celebração. Vai, menino, curte a dança, respira, cavalga e avança nesse volteio feliz. Esquecendo os dissabores, desempedra tuas dores e desempina o nariz. Vai, criança, curte a vida, que a luta não foi vencida e não se pode perder. Sai dessa rinha de galo, pois quem dá coice é cavalo. Precisa paz para vencer. Sente a vida à tua volta. Chega de tanta revolta que só te afasta da luz. Viver é ter harmonia e se firmar na alegria. A alegria é que seduz. Vai com Deus e vai na fé. A vida sempre dá pé a cada mão estendida. Gargalha, apura teus dons. Procura os simples e os bons. Agarra com força a vida. Linda poesia, Marcelo. Muito obrigado. Poesia da juventude. E por falar em juventude, vamos voltar um pouco no tempo? Sim, claro. Associação Guarda-Mirim de Amparo, Marcelo. O que foi viver a experiência de ser um guarda-mirim? Eu entrei como guarda-mirim aos 12 anos, em 1982, menino de tudo. Meu primeiro contato com a entidade, não com o trabalho, que eu já desde os 10 anos trabalhei antes numa fábrica de papelão que havia aqui na cidade. E, como toda criança, queria brincar, queria aproveitar a vida e não. O trabalho me foi apresentado, assim como o estudo. Eu encontrei na Guarda-Mirim pessoas maravilhosas, conheci pessoas importantíssimas para a minha vida, que foram meu suporte e são meu suporte até hoje, algumas das quais é um laço afetivo indissolúvel. E a Guarda-Mirim, lá eu conheci amigos que são até hoje amigos. Lá eu comecei minha trajetória, inclusive literária. E eu fui cimentando a minha trajetória de vida. Estou ligado à Guarda-Mirim até hoje. Eu fui guarda-mirim por 7 anos. Naquele tempo, a criança, o jovem podia permanecer anos na entidade. Hoje, diferente, o projeto Aprendiz, o jovem já entra tarde, permanece apenas 11 meses por força de lei. Mas naquele tempo eu podia se ficar muito tempo. Eu fiquei 7 anos como guarda-mirim, saí quando completei 18, fiquei na própria instituição como auxiliar de escritório, saí,
me desliguei da Guarda Mirim, voltei em 2002 como professor de gramática da instituição e eu estou lá até hoje. Então a Guarda Mirim é minha família, é extensão da minha família, é algo de muito importante, de muito especial na minha vida e na vida de mais de 4.000 jovens que passaram pela entidade e ocupando hoje postos-chave em vários segmentos, no município e fora do município. Marcelo, eu tenho orgulho em dizer que sou um desses 4.000 jovens que passaram pela Guarda Mirim, assim como você. É impossível falar da Guarda Mirim e não falar da senhora Maria Inês Prete Rosasco. Que referência, Marcelo, você vê na senhora Maria Inês, né, e você julga que foi a mais importante para a sua formação? A dona Maria Inês, eu falo que é a minha mãe, né? Eu a conheci com 12 anos e nós mantemos contato até hoje. Antes, aquela pessoa que me provocava algum receio, porque ela era muito rigorosa. Depois, aquele amor brotando reciprocamente. Então, eu a considero, de fato, esse papel materno eu tive nela. Tudo que ela podia fazer e tudo que ela pode fazer sempre. É aquela pessoa pronta a ajudar, não só a mim, mas a todos aqueles que passaram pela vida dela como guardas mirins. Mas é claro que eu continuo mais próximo, a nossa ligação é muito forte. A dona Maria Inês é uma das pessoas mais importantes da minha vida, afetivamente falando. Alguém que eu admiro, alguém com quem eu aprendi muito e alguém que eu amo profundamente. Aliás, senhora Maria Inês Prete Rosasco, que certamente está assistindo essa entrevista, né? A ela eu me dirijo nesse momento e gostaria de dizer um muito obrigado, né? Tenho certeza que esse sentimento também é o sentimento do Marcelo. É a nossa gratidão. É a nossa gratidão, porque o que somos hoje devemos muito ao trabalho da senhora Maria Inês. Maria Inês, então, muito obrigado por tudo que fez por nós. Um trabalho voluntário há mais de 40 anos. Exatamente. Marcelo, sobre toda essa vida dentro da Guarda Mirim e dentro da importância que a Guarda Mirim tem na sua formação, como já dito, né? Que lembrança você poderia nos dizer que não se apaga daquele período? A convivência com os amigos e o aprendizado, que foi constante. E o fato de eu ter conhecido o então capitão Márcio Maciel, que morreria anos depois como tenente-coronel da Polícia Militar. Ele era o comandante da 2ª Companhia. Na época era do 19º Batalhão de Polícia Militar, atualmente é do 34º. Pertencia na época americana, hoje é subordinada a Bragança, a companhia. E o capitão Márcio Maciel foi outra pessoa que teve uma influência muito positiva na minha vida, no aspecto de disciplina, no aspecto de haver me ensinado muito da vida, me proporcionou um crescimento pessoal, individual, muito grande. Expandiu meus horizontes. Foi ele que me obrigou a abrir a primeira poupança no Banco Itaú, guardar um tantinho por mês. Ele vistoriava, imagine um capitão da Polícia Militar, um comandante de um quartel inteiro, vistoriando diariamente meus cadernos, minhas tarefas. Quando ele sabia que eu faltava, enforcava a aula, ele ia me buscar. Imagine um capitão fardado com as suas estrelas reluzentes, com a viatura, me buscando em casa porque eu havia faltado a aula. Os vizinhos pensavam, deve ser um bandido muito perigoso esse menino. Então, ele me tutelou. Se a dona Maria Inês teve esse papel materno, o capitão Márcio Maciel teve esse papel forte na minha vida. E, quer dizer,
é uma presença que não se apaga relacionada à Guarda Mirim, é o capitão Márcio Maciel, de saudosa memória. Muito bem. Marcelo, certamente poesia e vida se misturam, né? O que o Marcelo viveu em sua vida, né, e que não se arrepende de ter vivido? Através do meu interesse pela literatura, eu conheci precocemente verdadeiros mestres na arte da palavra, seja falada, seja escrita, e me fiz deles amigo, pessoas que já partiram. Quando eu os conheci, eu tinha 15, 16, 17 anos, eles já tinham 70, 80, 90. Então eu conheci muita gente que os da minha geração não tiveram oportunidade de ter esse convívio enriquecedor, convívio de muito aprendizado, verdadeiros professores, não só na arte, mas de vida. Através dessa convivência precoce, eu também me aprofundei na questão política, na cultura de maneira geral, nas artes, porque eles foram me mostrando os seus valores, eles foram me mostrando aquilo que os norteava, aquilo que eles tinham na conta de algo mais alto, de algo mais importante. Foram muitas pessoas. Se eu fosse citar aqui, foram muitos. Verdadeiros guias, mentores que a vida me deu, com que a vida me presenteou. Muito bem, Marcelo, muito bem. Marcelo, algo que você ainda não viveu, mas que não quer encerrar a vida nesse plano sem ter vivido? Eu tenho o sonho de um dia conhecer Bahia, Salvador e na Praça Castro Alves declamar o Navio Negreiro. Eu tenho esse sonho no meu coração. Isso sempre é possível fazer depois da pandemia. E por falar em poesia, Marcelo, a poesia se encantou com o seu coração ou o seu coração se encantou com a poesia? Meu coração se encantou com a poesia. Eu costumo dizer que não se faz poeta, não há escola para poeta, nasce-se poeta. O que se adquire, seja através do banco acadêmico, seja através de professores, seja através de colegas, do convívio e da experiência, é a técnica, é o aprimoramento da técnica da arte literária. Agora, nasce-se poeta, assim como se nasce com pendor para músico, para artista plástico. O que o artista vai adquirir ao longo do tempo é a técnica só. A vocação é um presente que Deus já dá e cada um de nós tem a sua vocação. Então, é isso. Marcelo, quais foram as grandes experiências, né, que esse mergulho no mundo da poesia te proporcionaram ao longo da vida? Algumas premiações literárias de âmbito nacional, é claro que com elas vieram viagens. E com essas viagens eu conheci muita gente. Eu me lembro de que em 1990 eu fui premiado com o primeiro lugar num concurso de poesia promovido pela Prefeitura de Guarulhos. E lá eu conheci poetas maravilhosos, igualmente premiados junto comigo. Outra vez eu fui receber um terceiro lugar de âmbito nacional no Rio de Janeiro. Aproveitei, claro, para ficar na praia, mas eu fiz um turismo literário. Eu fui conhecer a Academia Brasileira de Letras, eu fui conhecer a Confeitaria Colombo com aqueles espelhos belgas gigantescos. Eu fui visitar o filólogo Antônio Weiss, que estava assumindo a presidência da Academia Brasileira de Letras. Eu fui visitar outros poetas com quem eu tinha contato pelo correio, não havia internet naquele tempo, eram cartas. Então eu aproveitei que eu estava no Rio para conhecê-los pessoalmente e principalmente eu fui conhecer aquele que era uma lenda viva do rádio dos anos 40, 50, Giuseppe Ghiaroni, um grande poeta do passado. Ele já faleceu com
teria feito 100 anos no ano passado, se fosse vivo. Faleceu com 80 e poucos anos. O Ghiaroni, que me honrou com o prefácio ao meu livro de estreia em 99, Cantares de Amor e Maldição. Eu tive a alegria e a honra de ter meu livro de estreia prefaciado por Giuseppe Ghiaroni, um grande poeta, que era amigo do Chico Anísio, amigo dos grandes atores de rádio. Então, foi uma perseguição mesmo. Eu levantei o endereço dele, eu estava no hotel na rua Domingos Ferreira, paralela à Avenida Atlântica, e por coincidência, muita coincidência, dizem que o acaso é o apelido de Deus. Ele morava numa rua paralela, Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Eu fui a pé até a casa dele e o porteiro simplesmente me indicou o andar em que ficava o apartamento dele, não me anunciou, e eu lá tocando campainha, e ele me recebe. Eu fui muito bem recebido. Voltei uma segunda vez à casa dele, e foi uma das grandes alegrias eu ter conhecido alguém que era o meu ídolo, Giuseppe Ghiaroni. Ele lançou o último livro dele no Jô Soares em 1997. Chama-se A Máquina de Escrever, que é o título de um dos poemas antológicos de Ghiaroni. Quantas belas experiências, Marcelo. Você acabou de comentar aí sobre a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. E um pouco antes de iniciar aqui a entrevista, nós estávamos falando sobre a nossa paixão pela cidade de Amparo. Que tipo de inspiração a Flor da Montanha lhe concede? Eu também lhe dizia, pouco antes de iniciarmos a entrevista, que eu sou bairrista. Eu amo profundamente a cidade de Amparo. Nasci em Amparo. Além das suas belezas naturais, que são muitas, Amparo tem um viés histórico que muitos jovens não sabem, não têm conhecimento. Prestes Maia, que foi prefeito de São Paulo por 2 vezes e candidato ao governo do estado, nasceu em Amparo. Franco da Rocha, que é nome de cidade, fundador e primeiro diretor do então Hospício do Juqueri, hoje Hospital Franco da Rocha, nasceu em Amparo. Laudo de Camargo, juiz, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, nasceu em Amparo. O Camargo, do MMDC, Antônio Américo de Camargo Andrade, nasceu em Amparo, filho de fazendeiros de café. Embora a gente pesquise no Google, está lá, São Paulo. Naquele tempo, as famílias mais aquinhoadas, né, financeiramente mais estabilizadas, as mulheres iam à capital para dar à luz. Então, a mãe grávida só foi à capital, onde tinha parentes, para que ele nascesse. Mas é família de Amparo. Eu morava aqui, me foge agora o bairro, o pai dele era Nabor Camargo, fazendeiro de café. Um nome incomum, Nabor, eu nunca ouvi outro. Bernardino de Campos, não, este não é de Amparo. Bernardino de Campos nasceu em Pouso Alegre, mas veio muito jovem a Amparo, recém-formado em Direito. Em Amparo ele exerceu advocacia, em Amparo ele foi promotor de justiça, em Amparo ele foi vereador por 2 mandatos, em Amparo ele fundou e foi o primeiro presidente do Clube 8 de Setembro, em Amparo ele foi cofundador da loja maçônica Trabalho, que é a mais tradicional, fundada em 1872. Ele era abolicionista. Dizem que ele era tão persuasivo como abolicionista que ele fez um discurso num dos espaços públicos que havia em Amparo, presente o Barão de Campinas. E o discurso do Bernardino de Campos foi tão persuasivo, tão candente, tão tocante,
que o barão de Campinas saiu de lá e no dia seguinte, na fazenda Santo Antônio, que era de sua propriedade, no dia de Santo Antônio, ele libertou todos os seus escravos. Isso 1 ano antes da abolição da escravatura. Então, personalidades que ornaram e ornam a história de Amparo, que engalanam a história da cidade de uma tal maneira, pessoas importantíssimas, Rômulo Argentieri, esse mais dos tempos atuais, primeira metade do século XX, astrofísico renomado. Quando ele faleceu, a revista Super Interessante fez uma matéria de página inteira com ele. Ele foi aluno de Madame Curie, ele se correspondia com Einstein, um astrofísico brilhante. Morreu em 92, se me não falha a memória, 92. Então, muita gente importante ligada a Amparo, nascida aqui. E é só motivo de orgulho para quem nasceu aqui, para quem veio viver aqui. Muita gente boa a enriquecer a história de Amparo, do estado de São Paulo e do Brasil. Inúmeras flores brilhantes desabrochadas aqui em nossa cidade, não é, Marcelo? Perfeitamente. Marcelo, nós falamos um pouco de poesia, um pouco de vida e um pouco de história. Que conexão você poderia fazer a respeito da poesia, da vida e da história, não necessariamente nessa ordem? Poesia, vida e história. Bom, a minha vida, ela se divide nessas, entre outras vertentes. Um dos braços é a poesia, um dos braços é a história, porque quem não conhece o passado não vai saber delinear de maneira adequada, de maneira acertada o seu futuro. É preciso conhecer aquilo que aqueles que nos antecederam fizeram. É preciso conhecer a vida dessas pessoas e para que sempre possamos enaltecê-las. Eu acho que isso nós nunca fazemos a contento, por mais que tentemos, por mais que nos empenhemos nisso. Mas aquelas pessoas que sustentaram antes de nós esse bastão, é preciso que nós conheçamos a vida dessas pessoas e saibamos valorizá-las, saibamos honrar, tributando a elas todas as homenagens possíveis e honrando, então, esse passado tão glorioso dessas pessoas. História, a importância da história, então, é fundamental, é vital. E a poesia é a minha essência, assim como o meu amor pela língua portuguesa, desde sempre. Marcelo, que plano B existiria em sua vida se não existisse a poesia em seu coração? Desde que fui alfabetizado, eu sempre tive muita facilidade para escrever, para ler, muito precocemente. Não gostava da escola, era um péssimo frequentador de aula, porque a estrutura, o prédio, parece que me aturdia, assim como me torturavam as equações matemáticas e matérias de exatas. A minha facilidade sempre foi com língua portuguesa, com história. Claro que a poesia não me dá sustentação financeira, excetuando-se um ou outro evento esparso. Mas ela é minha vida, é um sacerdócio. Mas eu vivo de lecionar gramática, que eu tanto amo, embora eu seja um professor de fato, mas não de direito, por culpa do inglês. Eu detesto o inglês profundamente, embora reconheça que é muito importante saber. Sou revisor de um dos jornais de Amparo, o jornal A Tribuna, desde março de 2007, juntamente com a outra companheira. E de modo que, de qualquer maneira, eu me encaminharia
para uma das vertentes ligadas à linguagem escrita, ligadas à comunicação. É a minha vocação. Eu nasci para escrever, nem tanto para falar. As pessoas imaginam que eu fale bem. Eu me esforço. Eu tenho total facilidade para escrever. Por isso eu até me considero um tanto tímido para conversas como esta que estamos tendo agora, porque eu sou meio acanhado. Mas escrevendo não. Escrevendo eu me transformo. É como Maquiavel, que em dado momento foi exilado. Durante o dia ele trabalhava com os braçais e como os braçais. Ele dialogava como os braçais. Falava no mesmo linguajar. À noite, não. À noite ele se fechava na sua biblioteca pessoal e era aquele Maquiavel pleno, de novo, renovado, embebendo-se de cultura, de conhecimento. Assim sou eu na hora de escrever. Aquele Marcelo é o Marcelo mais pleno, mais fiel a toda a sua trajetória. Você se considera totalmente livre no momento em que está escrevendo, Marcelo? Sim, o momento adequado para se escrever, em que eu me considero livre, é quando a palavra está de joelhos diante daquele que escreve, e não aquele que escreve de joelhos diante da palavra, o que seria uma incompetência para atingir o signo da palavra. É preciso a palavra certa para aquilo que se pretende comunicar, para aquilo que se pretende transmitir. Muito bem. E essa sua confidência sobre a timidez muito me espanta, porque vejo em você uma pessoa extremamente comunicativa e nada tímida. Engano bem. Mas você é um excelente comunicador, Marcelo. Marcelo, Academia Amparense de Letras. Qual a importância da Academia Amparense de Letras para a literatura amparense? Antes que eu diga da importância da Academia Amparense de Letras, é preciso que eu registre aqueles que nos assistem. Eu tomei posse na Academia Amparense de Letras, na cadeira 33, aos 21 anos. Eu não sei se em outra academia, terá ingressado mais jovem. Normalmente é um ambiente em que as pessoas já chegam na metade da sua vida. E eu renunciei à minha condição de acadêmico em dezembro de 2017. Mas por que eu renunciei? Não tem motivo nenhum. Eu continuo plenamente ligado à Academia Amparense de Letras e a cada um dos acadêmicos. Apenas foi um desejo de foro íntimo. Eu decidi me desligar formalmente da minha condição de acadêmico e até fui sucedido já na minha cadeira. Hoje está como titular o poeta e escritor amparense Dimar Monteiro Filho, premiadíssimo por aí afora, grande contista, grande cronista. A Academia Amparense de Letras. A exemplo da Academia Brasileira de Letras, que por sua vez segue o modelo da Academia Francesa de Letras, ela conta com 40 cadeiras, os chamados imortais. Imortal, na verdade, é o patrono que não muda. Quando morre o acadêmico, ou quando renuncia, meu caso, outro se lhe sucede a cadeira ali, mas o patrono é o mesmo, o patrono fica. Imortal é a obra de quem ingressa numa academia de letras. De modo que a nossa academia, a Academia Amparense de Letras, ela reúne os 40 principais expoentes da literatura local. Mas você talvez me pergunte, mas todos os mais expressivos poetas, escritores estão nesses 40 acadêmicos incluídos nesse rol? Eu não sei, isso é algo subjetivo. Eu costumo dizer que a academia é igual sanatório. Nem todos os que estão. Nem todos os que estão, são.
né? A própria Academia Brasileira de Letras ela cometeu grandes injustiças. Mário Quintana, grande Mário Quintana, concorreu à Academia Brasileira por 3 vezes e foi por 3 vezes recusado. A Academia Francesa de Letras ela recusou, à sua época, Molière, o grande teatrólogo, e corrigiu essa injustiça, fazendo erigir à frente do prédio sede uma estátua de Molière e na base uma inscrição bem ao gosto da elegância parisiense: nada falta à sua glória, ele é que falta a nossa. De modo que academias de letras, e a Academia Amparense de Letras não é diferente, é um cenáculo em que se reúnem, sim, os principais expoentes, dentre aqueles que se dispuseram a concorrer, que são eleições. Marçal Aquino é um grande expoente da literatura nacional, amparense. Ele nunca se interessou por fazer parte da Academia Amparense de Letras. Isso não o faz nem maior nem menor. É uma postura pessoal. Alguns não se encaixam nesse espírito acadêmico. E há que se respeitar também essa postura. Mas sim, é uma entidade, uma instituição que já tem mais de 40 anos. Foi fundada em 1978 e instalada em 1979. É uma instituição de inestimável valor para a cultura amparense. Marcelo, dentre tantos acadêmicos brilhantes que você teve a oportunidade de conhecer, qual deles ou quais deles, né, você julga que mais te inspiraram ou te inspirou, se for o caso? Eu começo citando minha querida mestra, já falecida, Jandira Grilo, uma grande poetisa que Amparo teve. Nós tivemos ocasião de dividir o palco do Clube 8, ela era uma grande declamadora e também tinha uma memória excelente. Nós nos alternávamos dizendo os versos do Navio Negreiro de Castro Alves, ficou um dueto. Ela com um vestido longo vermelho, eu de terno e gravata. Pena que ninguém filmou aquilo. Foi um episódio à parte na minha vida. Quantas experiências e quanto aprendizado com a Jandira Grilo, que hoje é nome de uma sala de leitura numa escola municipal de Amparo. Conviver com o maestro Jorge Henry também foi algo à parte, a amizade de 25 anos. Alguém que teve papel de relevância nos primórdios da TV no Brasil. Então ele me ensinou muito, foi muita vivência através de uma pessoa só. O Ciruga, José Eduardo Pimentel de Godoy, que faleceu no ano passado, meu amigo boêmio, de brindar com muitos vinhos, eu e chopp ele, e era fantástico. E dentre os vivos, aquele que eu considero a maior inteligência de Amparo atualmente, doutora Dibe Ferri Sade, 92 anos, que presidiu a Academia Amparense de Letras ao longo de 20 anos consecutivos. E apenas deixando a presidência a partir de março do ano passado. É uma inteligência fulgurante, um dos grandes oradores de Amparo. Então, mestres, né? Muito bem, grandes mestres, Marcelo, grandes mestres, né? Pessoas de uma influência ímpar na sociedade e, acima de tudo, uma influência muito positiva, né? Sim. Marcelo, diante de tantos exemplos nobres de caráter, de educação, de decência como seres humanos, né? Como é que a educação pode se integrar à escrita, à leitura e à poesia para potencializar mais pessoas brilhantes? A mentalidade de quem ensina e de quem aprende talvez deva ser mudada. Eu costumo dizer em sala de aula que escola não é prédio, não é parede, não é teto.
Escola é qualquer espaço onde alguém se propõe a ensinar algo e alguém se propõe a aprender algo. Rabindranath Tagore, o maior poeta da Índia, Prêmio Nobel de Literatura, aquele que Mahatma Gandhi chamava de o Sol da Índia. Imagine a grandiosidade dessa alma para ser apelidado por Mahatma Gandhi de o Sol da Índia. Ele cursava Direito na Inglaterra, quando foi chamado de volta à Índia, porque o pai estava morre, não morre, e acabou morrendo. E ele herdou, família muito rica, ele herdou uma imensa propriedade rural que ele transformou em escola. Hoje é uma grande universidade na Índia, em Calcutá. E ele era um dos professores. Ele próprio dava aula debaixo de palmeiras, ao ar livre. Até um episódio muito engraçado, certa vez um dos servos, porque ele era muito rico, ele tinha servos, um dos servos veio trazendo aflito um telegrama. Mestre, importante e tal. Ele abriu, leu o telegrama, interrompeu a aula para fazer isso, leu o telegrama, guardou no bolso da túnica, continuou dando aula normalmente. Aquele telegrama era um comunicado de que ele havia sido agraciado pela Academia Sueca com o Prêmio Nobel de Literatura daquele ano, com o seu livro Gitanjali, que traduzido para o português é A Oferenda Lírica. Quer dizer, a sua pergunta da questão de tudo passa pelo conhecimento, tudo passa pela valorização do saber. Os livros são mestres mudos que não devem ser abandonados. Nada vai substituir os livros, nem a tecnologia. E nada vai substituir o contato, o convívio com aqueles que souberem mais do que nós para nos passarem esse conhecimento. E é preciso essa predisposição do jovem ou daquele que se considere aluno em qualquer etapa de sua vida, e todos somos alunos ao longo da vida, e sobretudo na escola da vida. É preciso essa predisposição de aprender mais e mais, de conhecer mais e mais, porque o livro em que se estuda não se fecha nunca. Nunca. Excelente, Marcelo. Concordo em gênero, número e grau com você. Marcelo, você tem uma atuação também na área jornalística, como você mesmo disse agora há pouco, o jornal A Tribuna aqui da cidade de Amparo. Diante de todos esses aspectos abordados e dessa relação que você faz, né, da educação com a escrita, com a literatura, com a poesia de forma geral, qual a importância do jornalismo para a sociedade? Bom, além de revisor do jornal Tribuna, eu sou jornalista por força de lei. Não cursei jornalismo, mas a lei me faculta intitular-me jornalista. O que ocorre é o seguinte: eu não acredito em imprensa independente. O que é preciso é que nós tenhamos discernimento, esse senso de buscar nas entrelinhas, porque o jornal, a imprensa, em qualquer dos níveis, a mídia, de maneira geral, vai nos passar a informação, e nós temos que estar atentos à tendência dessa informação. Por isso é importante colher a mesma informação, de fontes diversas, de fontes diferentes, para que nós, leitores, tenhamos fundamentada a nossa própria opinião. Então, não nos deixar conduzir pela opinião, pelo direcionamento, pela linha editorial de qualquer instrumento da mídia, qualquer veículo da mídia. Mas o papel dela é imensurável, sobretudo para o fortalecimento do Estado de Direito, do regime democrático, sobretudo em tempos de fake news, em tempos de arroubos aí, totalitários. A imprensa é um respiro nessa coisa embrutecida que querem nos apresentar vez ou outra. Marcelo, em tempos de redes sociais efervescentes, qual o impacto das redes sociais sobre a atividade jornalística em si? Como você bem coloca, né? É um instrumento potencializador
da democracia. Então, o quanto que as redes sociais estão, em tese, entre aspas, roubando a capacidade da atividade jornalística em manifestar e potencializar a democracia. Ou seria o contrário? As redes sociais não roubam nada da imprensa que sempre existiu e existirá. O que ocorre é que nunca se escreveu tanto, nem nos tempos de Machado de Assis, mas nunca se escreveu tão mal. As redes sociais, elas possibilitaram, elas deram voz a todos. E todos querem se manifestar, todos querem opinar sobre tudo, sobre todos os assuntos, mas a grande maioria não tem conhecimento, não tem formada uma opinião, não tem formado um juízo a respeito de questões palpitantes da vida nacional. É preciso se instruir, é preciso buscar, é preciso partilhar de outras opiniões, conhecer mais. Todos têm voz. Isso é bom? Não sei. Isso é necessário? Sem dúvida. Todos têm que ter voz. Todos têm que ter espaço. Mas é preciso que todos se policiem, que todos possam dar o melhor de si, se apresentar da melhor maneira. Não estou dizendo em termos de gramática, não. Aí já seria desejar impossível. Mas apenas as pessoas se esquecem nas redes sociais de que aquilo é uma extensão da vida real. Ofende-se, magoa-se, xinga-se, como se não fosse encontrar aquele indivíduo à sua frente no dia seguinte. E sem se esquecer de que hoje em dia o direito já tem instrumentos aí para punir exemplarmente os crimes cibernéticos, né? As ofensas, as calúnias também que ocorrem através das redes sociais. Então, é preciso ser, na rede social, ser virtualmente o mais próximo daquilo que você é de verdade na vida real. Não é uma vida à parte. É extensão. É um braço a mais de manifestação do seu pensamento. Só isso. Muito bem. Marcelo, você entende que o jornalismo hoje, como é praticado, ele está conseguindo influenciar positivamente questões de ordem política e econômica, e se tratando aqui do Brasil? O Brasil está polarizado. E vai continuar polarizado nas eleições de 2022, tanto quanto se deduz. Sabe aquela coisa de Corinthians e Palmeiras, ou de dois outros times que queiram substituir por esses dois que eu apenas citei? Ficou uma briga de torcida. E a imprensa tenta encaminhar essas discussões importantíssimas que norteiam a vida do país de uma maneira tanto quanto possível neutra, em que pese eu haver dito que não existe independência total, tem sempre uma linha editorial, nós sabemos disso, mas essa polarização ela está trazendo agressões, ela está trazendo tensões que seriam desnecessárias, sobretudo no momento de pandemia, sobretudo no momento em que a vida nacional já está tão sofrida, tão desgastada, tão enlutada, com tantas perdas, com tanto luto, com tanta dor, tanta necessidade. Eu acho que não é hora para isso, não é o momento para isso, para essa polarização, e a imprensa tenta equilibrar esse viés da polarização que tomou conta do país. Marcelo, nós falamos de história, estamos falando em democracia, estamos falando de Brasil, um pouco sobre questões econômicas e políticas, enfim, tudo dentro de um conjunto, né? Dentre as demais coisas que você já abordou aqui de maneira muito inteligente nessa entrevista. Você foi amigo de uma pessoa muito influente e reconhecidamente dentro da história desse país, Jânio Quadros. Nos conte um pouquinho sobre a sua amizade com Jânio Quadros. Eu sempre admirei, desde os 15 anos, o ex-presidente Jânio Quadros.
Foi o momento em que ele estava voltando para a vida política nacional como candidato à prefeitura de São Paulo, quando ele derrotaria o então candidato Fernando Henrique Cardoso. Acompanhei a eleição do Jânio, as frases de efeito, aquilo me encantava. Eu falei, como alguém pode, falando, reproduzir a perfeição gramatical de um Euclides da Cunha escrevendo? Era a perfeição suprema, absoluta. Escrevendo, nem se fale. Eu queria muito conhecer o Jânio. Os anos se passaram, Jânio deixou a prefeitura, iniciou uma série de viagens pela Europa. Dizia-se que ele seria candidato à presidência da República, à sucessão do José Sarney. Quando, de repente, ele estava em Istambul, na Turquia, teve o primeiro derrame cerebral. Desistiu da candidatura, retornou ao Brasil, desistiu da candidatura. Aí chegamos ao ano de 1990. Eu queria mostrar meus poemas a ele. Porque o Jânio era autor de uma gramática, autor de um dicionário, escreveu versos na mocidade. Era advogado e professor. Eu fui, na cara e na coragem, à porta da mansão dele, na rua Cutiranha, 168, Morumbi. Eu pedi uma carta de apresentação para o prefeito de Amparo na época, o seu Carlos Piffer, porque eu pensei, como que eu vou à porta de um ex-presidente da República? Posso ser qualquer coisa, menos poeta, com 20 anos. Localizei um amigo que morava em Santo André. Esse amigo me pegou no terminal rodoviário do Tietê. Dormimos. Eu fui hóspede então dele em Santo André. Hoje ele é advogado brilhante em Vinhedo. Dedes Rossi Casagrande. E na manhã do dia 24 de junho de 1990, dia do jogo da Copa Brasil-Argentina, quando o Brasil levaria uma surra dos gringos argentinos, eu tinha cabelinho com gel, terno e gravata, pasta 007 com os meus poemas. Meu amigo, um amigo do amigo e o pai do amigo. Eu fui tocar o interfone da mansão. Não deu tempo, eu não consegui tocar. Eu cheguei a posicionar o dedo, já surgiu um guarda-roupa, um segurança. Depois eu saberia, eram policiais à paisana, que o governador Orestes Quércia cedia para a guarda pessoal do Jânio, já que o Jânio, como havia renunciado à presidência da República, também renunciou a todos os direitos do cargo, carro oficial, segurança, secretário, que todo ex-presidente tem. Aí esse senhor, a paisana também de terno, como eu, pois não, amigo? Eu cumprimentei e falei, eu sou de Amparo, meu nome é Marcelo, eu venho apresentado para o senhor prefeito da minha cidade, eu vim ver se o doutor Jânio pode me receber. Ele olhou para mim e falou, o senhor não lê jornal? O senhor não sabe que ele está muito doente? E que o segurança o tratava de presidente, que o doutor Jânio só admitia ser tratado de duas formas, ou de senhor presidente, ou de doutor Jânio. O presidente está muito doente. O senhor vem num domingo, ainda num domingo, dia do jogo da Copa. Daí o topete dos 20 anos, o arrobo dos 20 anos que hoje eu não teria. Eu olhei bem para a segurança e falei, o senhor diga ao doutor Jânio que eu vim de Amparo especialmente para vê-lo. E não vou sair daqui enquanto ele não me receber. Convicção total, Marcelo. Total. Fiquei meia hora plantado na porta da mansão. Aí surgiu uma senhora negra, Dona Eva Maria de Assis Calisto, que era governanta do Jânio ao longo de 17 anos. Ela chamou por um tal de doutor Epaminondas. Esse doutor Epaminondas subiu.
Ela falou, o senhor vai ser recebido já pelo Dr. Jânio, o senhor pode subir. O senhor Marcelo Henrique de Souza. Me apresentei, o senhor pode entrar, que o senhor vai ser recebido em seguida. Eu olhei e falei, meu amigo Dedes pode entrar junto comigo? Pode. Entramos eu e meu amigo Dedes, e o pai do amigo e o amigo ficaram lá fora. E eu ouvia a voz do Jânio. Ele falava muito alto. A sala, cristaleiras pesadas, parecendo um museu. Comendas que o Jânio recebeu ao longo da sua vida pública. Pinturas que o próprio Jânio... Ele tem uma série de bonecas que ele pintou, uma delas com dedicatória para Dona Eloá. Uma foto do Jânio e do Sarney, com dedicatória do Sarney ao presidente Jânio Quadros. Sarney devia muito para o Jânio. Um período em que o Sarney era pobre ainda, jovem. Pobre. Imagina o Sarney pobre. O Jânio arrumou uma embaixada para o Sarney, quando o Jânio era presidente. Então o Sarney tinha uma dívida de gratidão muito grande para com o Jânio. E ouvindo a voz do Jânio, lembrem-se, era dia 24 de junho de 90, dia do jogo da Copa, domingo. Eu ouvi a voz do Jânio. Alô? É o caixa do Banco do Estado? Aqui é Jânio. Eu preciso de fundos. Fundos para a campanha de Tutu. Tutu, Dirce Maria do Vale Quadros, cujo apelido era Tutu Quadros, deputada federal constituinte, candidata à reeleição. Continuando a conversa. Sim, não, hoje, obrigado. Anos depois eu viria a descobrir que o tal caixa do Banco do Estado era um código que o Jânio usava para conversar com um dos diretores do Banespa. Depois desceu o tal de Dr. Epaminondas. Essa foi a nossa primeira visita, a minha primeira visita ao Jânio. Eu subi, guiado por uma serviçal da casa. Ela indicou o escritório do Jânio. Eu chego à porta do escritório, o Jânio numa cadeira alta, cabelo molhado, domingo, né? Paletó xadrez, camiseta branca, olha para mim, pois não, amigo? Eu olhei para ele em tom de pergunta, senhor presidente? Sim. Entre, sente-se. Olhou para o meu amigo, sente-se o senhor também. Então, ele sempre tratando de senhor, tal. Daí me pediu para ler a carta de apresentação, que ele não abriu, falou que estava cego, me enxergava muito mal, teve derrame. Quer dizer, eu podia estar armado, podia não ser quem eu disse ser, ninguém me revistou, nada disso. Depois dessa primeira visita, que foi longa, almocei com ele nessa primeira visita, assistimos ao jogo da Copa juntos. Eu entrei 10 e pouco, saí 3 da tarde. Voltei numa segunda visita, gravei um pronunciamento de caráter público que eu considero que foi o último que ele teve oportunidade de fazer, que eu queria gravar uma entrevista. Ele fez todo um teatrinho, tapou as mãos, com as mãos no rosto, e foi me dizendo que havia sofrido o primeiro derrame, o segundo, já tinha sofrido 2 aí, que estava perdendo a memória, não se lembrava de fatos. Daí eu tinha que pensar rápido. Eu falei, senhor presidente, que tal um pronunciamento dirigido à juventude de Amparo? E ele sorriu, fumando Calton. Eu liguei o gravador e ele começou a falar. Eu acho que foi o último pronunciamento de caráter público, porque logo em seguida deu tempo de fazer mais uma visita. Ele teve o terceiro derrame, que daí já complicou bastante a questão de comunicação dele. Eu tive a ocasião de fazer perguntas, tanto de cunho político quanto de cunho gramatical. Imagine, 20 anos, né? Bobo. Senhor presidente, maisena se escreve com S ou com Z? Ele olhou para mim, franziu a testa, pensou e falou, com S, porque vem do latim maíz, milho. Falei, mas doutor Jânio, por que na caixinha está com Z? É patente, é marca, né? Ele deu um berro comigo, porque os ingleses não sabem nada de língua de fonte românica. Quer dizer, muita passagem interessante, muita coisa viria por contar. Enfim, tanto que deu um livro, né?
Eu lancei um livro chamado Jânio Quadros Sem Retoque, a primeira edição em 2001, a segunda edição em 2011, prefaciada por Saulo Ramos, que foi amigo do Jânio ao longo de 40 anos e foi ministro da Justiça do Sarney. Enfim, o assunto é longo. Que história fantástica, Marcelo. Fantástica e, acima de tudo, uma história realmente de confiança, de convicção e de busca pelos seus objetivos da sua parte. Verdade. Né? Você conseguiu um intento realmente quase que impossível. É verdade. Marcelo, felizmente o papo está excelente. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Perfeito. Começamos com uma poesia e eu gostaria de pedir para que você terminasse também essa nossa entrevista aqui com uma poesia. Estamos vivendo um momento extremamente difícil em face à Covid-19. Uma poesia, então, Marcelo, sobre esperança. Eu não sei bem se vai ao encontro do tema esperança, mas eu acho que a esperança está intimamente ligada a amor. O amor de maneira universal, o amor de uma maneira mais ampla e restrita. Por isso eu peço licença para ler Beabá do Amor. Cuidado, parceiro, que o verbo não volta. Contenha a revolta e se apegue no amor. Palavras são flechas, não há diferença. Quem fala e não pensa provoca mais dor. Pratique o silêncio e sua alma descanse. Esqueça esse lance de estar com a verdade, pois isso só faz de você tagarela e às vezes revela faltar caridade. Contenha esse vício de ser o perfeito, batendo no peito as virtudes que tem, pois refreia os impulsos, pisando mais leve. A vida é tão breve e não poupa ninguém. Em vez de ficar com essa cara de enterro que aponta só erro na vida de alguém, coloque um sorriso na face severa, pois nada se espera se erramos também. Por isso, paciência com cada pessoa. Jamais vive à toa quem vive feliz. A grande sacada da vida é se amar, sem nunca julgar, sendo eterno aprendiz. Muito bem. Marcelo, a genialidade em forma de poesia. Ora, muito obrigado pela sua presença. Suas considerações finais para quem está nos assistindo. Perfeitamente. Eu agradeço à Unifia pelo convite que me foi formulado pelo professor Fábio, por você. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui partilhando um pouco da minha experiência, da minha trajetória, das minhas paixões de vida, de tudo aquilo que foi me tornando aquilo que hoje sou eu, dos meus amores, das minhas paixões, na acepção mais legítima dessas palavras. Então, muito obrigado, muito obrigado. Nós que agradecemos, Marcelo. Já fica aqui o convite para um próximo bate-papo. Será sempre muito bem-vindo no canal Educação e Business. Vai ser uma alegria. Muito obrigado. E não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal através do site unize.pe/unifia, Facebook, Instagram, YouTube e também LinkedIn. Além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar no Unifia. Transforme seu futuro. E não se esqueçam, vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Uma ótima semana para todos nós.